programa Corpo e Mente está de volta, hoje falando sobre um tema muito interessante que afeta apenas, digamos assim, 1% da população mundial, mas atinge muito mais pessoas. É o transtorno de personalidade ou a psicopatia. Hoje a gente conversa com o Dr. Davi Urias Vidigal e explica o que se passa na mente de um psicopata, o que leva eles a esquartejar, estuprar, atirar sangue frio. No bloco anterior a gente mostrou uma entrevista com o maníaco do parque em que ele relata o caso, as mortes em que ele provocou de uma forma muito fria. Doutor, essas pessoas não têm sentimento de culpa, não têm remorso por aquilo que elas fizeram? Exatamente, não existe remorso algum. Inclusive, como dado estatístico, hoje sabe-se que em torno de 15% da população carcerária é psicopata. Em países onde existe um regime mais austero e mais sério, carcerário, os psicopatas são tratados e ficam numa ala separada. Lembrando que psicopata não tem tratamento. E eu gosto sempre de falar da questão da psicopatia, não só da população carcerária, do caso desse que foi mostrado agora e outros, mas do psicopata que mora ao lado. Então eu fiz questão hoje de trazer, tomo a liberdade aqui de passar para vocês prestarem atenção, Isso aqui é um questionário que é utilizado muito no Canadá para se detectar um psicopata. Lógico que em cima disso vão ser feitas outras análises, outros estudos, mas são 20 itens no total que nos ajudam e colaboram muito para você identificar um psicopata. Não aquele psicopata que está lá matando todo mundo, a foiçada, mas aquele psicopata que de repente está te abordando aí numa festa, ou está orando para você aí numa igreja, ou está pedindo o seu voto. Então vamos lá. Vale a pena ressaltar que existem níveis de psicopatia. Níveis de psicopatias. Não quer dizer que as pessoas que se enquadrem nesse perfil vão vir a matar alguém ou esquartejar, mas com certeza podem te fazer mal, até porque são muito egoístas. Exatamente. Muitos fazem mal quando roubam o nosso voto ou a nossa fé. Mas vamos lá. Existe uma faceta interpessoal, ou seja, geralmente o psicopata ele tem uma boa oratória. Você viu que nesse caso que mostrou, ele parava a moto e dizia: olha, eu estou agenciando novos modelos, você é bonita, isso e aquilo. Quer dizer, ele tem uma boa oratória, ele tem que ter verbalizar muito bem para atingir o seu objetivo. Então, geralmente, eles são também pessoas muito inteligentes. Um caso muito curioso é que ele foi preso e depois de ele estar preso, muitas mulheres ainda enviavam cartas a ele de amor, ou seja, realmente esse tipo de pessoa tem uma oratória muito boa. Fantástico. Então eles são muito simpáticos, são conquistadores, Eles têm uma autoestima exagerada, sempre se acham os melhores, São mentirosos patológicos. Então ele vai mentir para você e você vai achar que ele está dizendo verdade. Aquilo que eu disse, você pode colocar no detector de mentira, ele não vai ser detectado. E a manipulação, esse comportamento manipulador para atingir esse objetivo, que é uma grande característica. Agora vamos lá, uma faceta afetiva, eles não têm remorso, eles não têm culpa, eles não ficam em dúvida, eles vão lá, mentem e não têm culpa alguma. A afetividade deles é zero, então eles são calculistas. Então se ele tiver que dizer para você tudo aquilo que você gosta, ele vai dizer. Então ele vai perceber o alvo dele, é a coisa. Então ele quer te conquistar, ele quer comprar algo, ele quer o seu voto, ele quer o seu dinheiro da oferenda. Ele vai falar aquilo que você está com vontade de ouvir. Como eles são manipuladores, eles têm muita empatia. Então as pessoas ficam, nossa, essa pessoa é demais. Eles têm uma capacidade muito grande de entender o que as pessoas pensam. E assim eles vão manipulando cada vez mais as pessoas. Um dado interessante, eles necessitam de estímulos constantes. Então são pessoas que ficam facilmente aborrecidos, precisam daquela adrenalina toda hora. E eles agem descontroladamente quando não tem isso. Então um psicopata social que não está fazendo aquilo que ele gostaria de fazer, ele fica aborrecido, ele fica nervoso, ele fica irritado. E eles não têm metas de longo prazo. Eles vivem como nômades. Então, hoje ele quer isso, amanhã ele quer aquilo, eles não têm uma direção.
né? Essa questão que você, só fazendo um parênteses, essa questão que você falou do desejo que eles têm a respeito de alguma coisa, e essa vontade de saciar esse desejo que eles não conseguem controlar. Eu, inclusive, também estudando sobre o assunto, eu dei uma olhada, que é como aquele nosso desejo por comer chocolate, né? Aquela vontade que a gente tem de comer o chocolate. Ai, um chocolate agora, um brigadeiro de panela, até você que está em casa. Daí um brigadeiro de panela, mas a gente até consegue, se não tiver leite condensado, tudo bem, eu ficar sem o brigadeiro, mas eles têm esse desejo realmente. Eles têm, justamente porque o chocolate e tudo vai ajudar na liberação de dopamina para uma pessoa normal. Para eles terem essa liberação enorme de dopamina, que vai dar o prazer, eles precisam desse lado sádico, desse lado masoquista, desse lado manipulador. Né? Então aí eles têm essa questão, eles não têm metas a longo prazo, geralmente eles são irresponsáveis. Então, se você identificar aí alguém que é irresponsável, não tem metas a longo prazo, age de forma descontrolada, né? Gosta de um estilo de vida parasitário, então é sempre aquela pessoa que está parasitando ao redor de alguém, vive nas custas de alguém, né? Tipo, cuidado com essa geração neném que está vindo. Olha, aí. Mas é realmente difícil de fazer esse diagnóstico, hein? Só agora eu já comecei a pensar, tal pessoa, tal outra. Pessoa. Difícil, hein? Difícil. Então, eles tendem a ser delinquentes na juventude, né? Tem problemas de conduta, geralmente na infância. E tem, vamos dizer, esse apelo a uma ação criminal. Então, pequenos golpes para eles e delitos é normal, seria normal de ser feito. Eles não têm essa visão criminal como nós temos. Por quê? Eles não sentem culpa. E um dado bem interessante que agora a ciência está descobrindo, que não está aqui na lista, eles têm um olfato muito ruim. Um olfato muito ruim. Uhum. Então, hoje se pesquisas também com relação ao olfato do psicopata, que no geral é péssimo. Então, se você estiver em casa, no bairro, né, alguém que se enquadre, né, nesses tópicos todos aqui, cuidado que você pode estar convivendo com um psicopata, estar namorando com um psicopata, casado com um psicopata, indo na igreja de um psicopata, votando num psicopata. Né? Se você for pegar essa lista e for olhar a quantidade de pastores que tem por aí, a quantidade de políticos que tem por aí, você vai encontrar muito psicopata. Um dado bem interessante foi feito agora, há uns 5 anos atrás, em que estudaram 203 diretores de grandes empresas. E eles chegaram a uma estatística de 25% desses grandes diretores são psicopatas. Como eles atingem, né, posições de poder, realmente? As pessoas que têm, né, poder, esse crescimento nessa cadeia de mando, têm uma tendência à psicopatia. Não que todos sejam, claro. Mas 25% é muito mais que a população carcerária. Pois é, mas daí fico pensando, nem todo mundo, claro, é psicopata, né? Muita gente associa, aquela pessoa matou a sangue frio, atirou a sangue frio, não quer dizer que é psicopata. O psiquiatra, inclusive, vai explicar pra gente, né? Porque muita gente associa isso, mas como então explicar que a pessoa conseguiu chegar a tal ponto de tirar a vida da outra sem ser um psicopata, então, sem nós ter... estamos falando em tirar a vida. Eu quero dizer que muitas pessoas tiram a paz, tiram o ânimo, tiram a alegria, sabe? Tira o bom convívio familiar, manipulando. Então, é importante a gente falar disso e frisar que o psicopata não é só aquele que vai lá e vai te matar. É aquele que de repente está matando a tua energia de viver, a tua vontade, o teu tesão pela vida. É aquela pessoa que, de repente, ela não mata você fisicamente, mas ela te mata todos os dias emocionalmente, em que ela consegue te destruir de forma psicológica. O psicopata, ele tem esse poder. Então, muitas vezes, o psicopata está realmente do teu lado, mas você não consegue ver. Por quê? São carismáticos, têm uma boa oratória, e são simpáticos, e as pessoas acabam se envolvendo com essas pessoas, se apaixonando por essas pessoas, e não dizem que a paixão é cega. Aí a pessoa acaba não vendo tudo aquilo de mal que ele faz. Ele está lá parasitando aquela pessoa, ele está lá com todos esses quesitos que a gente acabou de falar, ele não tem metas a longo prazo, ele foge de responsabilidades, ele vê tudo como coisa, ele tem um afeto zero. E é importante lembrar também que o fato de ter afeto zero não quer dizer que ele pode simular emoção, porque eles são
Sim, inteligentes. Então ele pode muito bem chorar no momento para você. Eu tenho pena, me desculpa, eu não sabia. Agora, será que isso é verdade? Como eu disse, eles têm uma eloquência, eles têm uma boa oratória, eles sabem perceber e falar aquilo que você quer ouvir. E isso faz com que as pessoas acabam depositando a confiança nesse psicopata. E aí ele consegue manter a sua rede de pessoas em que ele vai manipulando e conduzindo. O que acontece quando essa rede quebra? Indiferente para ele. Ele sai e busca uma outra pessoa. E assim sucessivamente. Ele é 100% razão, 0% Exatamente. Então, se emoção. você convive com um psicopata, a minha orientação é: fuja dele. Bacana. Essa questão ali, ele nasce psicopata com essa tendência à perversidade ou algumas circunstâncias, por exemplo, na infância, um abuso sexual, alguma coisa nesse sentido, pode tornar a pessoa ser psicopata? Há não muito tempo atrás, acreditava-se que a sociedade acabaria produzindo os psicopatas. De 93 para cá, quando esses exames de ressonância magnéticas ficaram mais acessíveis às pesquisas, o que se comprovou foi aquilo que eu falei anteriormente, em que desde criança a amígdala do psicopata, né, que é um órgão que está no nosso cérebro, ele é hipoativo, ou seja, ele não produz a emoção. Vamos dizer que a amígdala é o órgão da emoção e ele tem esse órgão hipoativado, então ele não tem emoção, ele já nasceu dessa maneira. Então é normal, né, crianças fazerem crueldades com animais, gostarem da piromania, mexerem com fogos, isso, que acaba sendo fatores em que ajudam a você poder fazer o diagnóstico. Se você for pegar histórias de psicopatas, né, e lembrando que a gente só pode fechar o diagnóstico de psicopata aos 18 anos de idade, por questão técnica, mas desde criança, aos 7, 8, 10, 12, 14 anos, você já pode identificar traços de psicopatia. Então, se você colocar no Google, você vai ver 1000 histórias de crianças que com 10 anos de idade, de repente, cometeram, como volta, crimes horrendos, né? Que é o mais fácil da gente ver. Né? É muito fácil a gente ver um psicopata que cometeu um crime, que pegou um amiguinho de 4 aninhos, esquartejou, colocou no trilho do trem. Isso é um caso que aconteceu na Inglaterra. 2 irmãozinhos de 10 e 11 anos roubaram um menininho de 4 anos de idade num shopping, levaram para o trilho de trem, abusaram sexualmente, colocaram pilhas em tudo quanto é lugar do menininho, mataram o menininho e colocaram no trilho de trem para ver o trem cortar ele em pedaços. Então, é fácil a gente entender isso como psicopata. Né? Esses 2 meninos estão presos até hoje e vão ficar de eternos. Agora, o psicopata leve e moderado, esse que está vivendo em sociedade de fato, esse que não está cometendo crimes, mas está pedindo o teu voto, está pedindo a tua fé, está pedindo a tua mão em casamento, né? Como que eu vou identificar esse psicopata? Então, é importante você perceber o seguinte: a partir do momento em que alguém provoca um desconforto emocional em você e isso é constante, comece a pensar: será que não existe uma psicopatia nessa pessoa? Poxa, mas eu faço de tudo para essa pessoa, eu sou bacana para essa pessoa, eu sou gente boa para essa pessoa e eu nunca presto para essa pessoa, eu nunca sirvo para essa pessoa, eu sempre sou menos para essa pessoa. Por que será que essa pessoa tem a necessidade de me fazer sentir assim, pequeno? Né? Cuidado com essas pessoas que têm a necessidade de fazer você pequeno. Talvez esteja aí um indício de um psicopata. Não o psicopata Hannibal do filme, mas a maioria dos psicopatas que vivem em sociedade. Pois é, mas a única forma realmente é se distanciar, ou então no caso desses que matam, tirar eles do meio da sociedade. Não há realmente um tratamento para esse tipo de pessoa? Não existe cura, não existe tratamento para o psicopata. Friso isso. Não existe. Hoje, com o que existe, não existe. Mas o que dizer então, agora falando sobre psicopatas, o que dizer então daquelas pessoas que matam friamente? Às vezes a gente vê casos no noticiário sobre a mulher que matou, o marido que matou a mulher. A gente viu há pouco, aconteceu
né, há poucos dias, o filho que matou a mãe com uma faca de cozinha. O que dizer desse tipo de pessoa? Então, importante a gente diferenciar o joio do trigo. Então, tem muitos desses casos do menino que matou a mãe, muitos de repente estavam intoxicados por substância psicoativa, drogas, né? Tem casos assim. Alguns casos em que a pessoa tem um diagnóstico não de psicopatia, mas um diagnóstico de psicose, de loucura. A pessoa é louquinha, ela não consegue, ela tem uma alteração da senso-percepção, ela tem uma alteração do pensamento, ela vê a vida distorcida, ela escuta de forma distorcida. Isso é um caso. E isso tem tratamento, não quer dizer que tem cura, mas tem controle. É um tipo de doença que é passível de ser tratado através de farmacoterápicos, de psicoterapia. Então, isso é um caso. Nós estamos falando de psicopatia, que é um outro diagnóstico. Para esse, ainda não existe esse tratamento que a gente gostaria que existisse. Tá certo, então. Bom, o nosso papo está muito bom, apesar de ser um tema bastante pesado, mas está bem interessante. Vale a pena, então, ressaltar que existem níveis de psicopatia e é muito interessante que você aí de casa identifique esse tipo de pessoa diante dessas características que o doutor mencionou para a gente, a questão de a pessoa não ter afeto, não ter apego a outra, mas ao mesmo tempo ela sabe como manipular para poder atingir os seus objetivos, né? Porque esse tipo de pessoa, ela tem um objetivo e vai até, faz o que for preciso. Se for preciso tirar alguém do caminho dela, ela vai fazer, né, doutor? Com certeza, né? Por isso que é importante você prestar atenção nisso que eu acabei de falar. Se essa pessoa traz algum sofrimento a você, isso é constante, na hora de você escolher alguém para viver, na hora que for escolher seu voto, na hora que você for escolher seu pastor. Tá certo. Muito obrigada novamente pela tua participação aqui no programa. Ajudou e muito a esclarecer esse assunto. Obrigada mesmo, tá bom? Que volte outra vez. Eu que agradeço. O programa Corpo e Mente fica por aqui e a gente se vê, claro, no próximo domingo às 8 horas da noite com mais um tema relacionado a comportamento e cotidiano. Eu espero você.